Bem-vindos ao Hanashi Banashi, essa vez uma edição especial em vídeo e presencial. O Hanashi Banashi é uma conversa descontraída para a gente falar um pouco dos bastidores dos nossos convidados. E no dia de hoje, a gente tem um convidado muito especial que é o Caio Kitaro. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Sadal. Valeu pela presença aqui, né? E mais que uma presença, assim, já vou antecipando o anúncio aqui, o Caio já está fazendo parte do time Sankyo. Já chegou do Japão e a gente vai... Acabou de chegar do Japão, já faz um mês e pouco, dois meses mais ou menos. 2 meses já. Então a gente vai ter muita coisa interessante para perguntar da jornada dele. E aí, Caio, primeiro me fala o que você faz, né? Qual que é a sua expertise das suas artes aí? A minha arte, eu diria que o que eu faço de melhor agora é tocar fouet, né? Que são essas flautas de bambu que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Mas elas são flautas japonesas feitas a partir do bambu. Bom, a gente tem essas flautas aqui, né, que ela consiste em ter 7 furos, mais o furo aqui do bocal, né, e a gente costuma tocar, né, dessa forma aqui, certo? Eu toco ela aproximadamente 6 anos, eu acho, mas eu comecei a tocar fouet por conta do taiko, né, então na verdade eu diria que minha arte é tocar tanto a fouet quanto o taiko japonês, os tambores, né, e o que eu faço no momento é isso. Basicamente. Legal. E como que você começou então? Foi primeiro o taiko e depois você viu o fouet? Ou foi ao mesmo tempo? Ou antes foi fouet? Como que... Começou, na verdade eu estava na época do ensino médio, né? E aí, né, aquela coisa de ter os eventos japoneses, a gente vai de família participar, assistir umas apresentações. E eu não lembro qual grupo que foi, né? Mas eu vi lá no palco, eu falei, pô, que legal, né? Acho que eu vou tentar. Busquei... na internet, algum grupo próximo de casa, né? Encontrei na minha própria cidade e tinha um grupo que chamava Yushin, né? Hoje ele não é mais ativo, mas ele tocou por muitos anos, né? Foi referência por muito tempo também. E lá eu comecei tocando taiko, depois de 1 ano mais ou menos, praticando as aulas e tal, eu vi ali que o pessoal tocava flauta, né? Eu falei, nossa, que legal, eu queria tentar, né? Um dos rapazes, ele me emprestou uma flauta e eu fiquei praticando em casa. E aí foi da onde começou, né? Eu ficava em casa lá tentando tirar som, bem frustrado, né? Que no começo não tem como, no começo é muito difícil, mas depois que você começa a tirar os primeiros sons ali, você começa a ter os resultados e é muito mais satisfatório, né? Você praticar. E foi assim que eu comecei, né? E realmente, né, isso foi tudo assim, meio que na raça, assim. Tinha seus colegas que te ensinavam alguma coisa, assim, mas... Não tinha esse lance de, sei lá, vou aprendendo vídeo no YouTube ou ter alguém especializado para te ensinar nesse começo? Agora que você falou isso é verdade. Eu aprendi tudo na raça, não tinha um professor, não tinha nada. Foi meio que toca, aprende como é que funciona, se aperta aqui sai um som diferente e basicamente isso, né? Eu acho que é legal hoje em dia porque a gente tem bastante essa questão de instrução, né, dos instrumentos, professores de shamisen, que nem a Sankyo aqui tem, agora começando com a fouet também, de shakuhachi. Eu acho que isso abre porta para bastante gente querer aprender, né? E tentar, de repente, aprender, não sofrer tanto, né? Porque eu já tentei assoprar o shinobué assim, né? Mas é muito... Faltava muito fôlego, assim, eu não consigo ter o controle do ar. Tipo, beleza, shamisen você pratica um tempo, pode ser que você vá doer a mão, você tá pegando errado, mas instrumento de sopro, você tá soprando, você desmaia. Dá falta de ar. Falta de ar, dá barato. Então, é isso que é engraçado, que é o segredo, né? Porque quando você toca fouet, não é como se você estivesse enchendo uma bexiga, você pega o seu fôlego inteiro e gasta de uma vez, né? Tem um controle, né? Então, as pessoas pensam que tem muito essa coisa de você assoprar de uma vez e não sair o som, mas é a delicadeza, é na sutileza que você consegue extrair o som e aí você mantém o fôlego, né? Pra conseguir assoprar de uma vez, não sei, depende de cada um, mas 20, 30, 40 centímetros de sopro constante, né? Caramba, legal. Bom, e aí você começou lá em Santo André, você começou a treinar, e depois já veio o fouet junto... Mas aí você disse que o grupo não é mais ativo, então esse grupo acabou em algum momento. Isso. Eles acabaram, né? Continuando a história. O grupo de Santo André teve uma hora que ele terminou, né? E eu, consequentemente, acabei junto com eles. Depois, já, né? Tipo, acabou a época de ensino médio, eu comecei a faculdade. Eu tava no intervalo da faculdade com uma camiseta de taiko
E parece que, acho que uma menina que toca taiko no grupo São Bernardo passou ali, viu com a camiseta e falou, caramba, ele toca taiko, né? Vamos tentar desenrolar um papo com ele, não sei o quê. E aí a gente ficou amigo, né? Nesse encontro bem casual mesmo. E ela falou, então, eu toco no grupo São Bernardo, né? Que é o grupo Kien. E aí eu queria saber, né? Se você, né, tem interesse em participar e tal. Eu falei, não, agora eu não tenho. É até engraçado, porque eu falei, não, né, eu já toquei em grupo de taiko, não tenho mais interesse. E ela falou, tá bom, né, acabou a conversa. E aí teve um evento que foi o Ichigo Ichie de 2014. Caramba. Esse Ichigo Ichie é o grupo de Atibaia, né, o Kawasu de Seiryu Daiko quem organiza. E ele chama alguns grupos meio que para fazer como se fosse um show juntos, né? Então eles juntam 2, 3 grupos, fazem uma apresentação. E eu fui lá assistir, né? Que era lá, em algum lugar aqui de São Paulo, não tenho certeza. Mas tem uns tocadores de Atibaia que sempre foram muito referência pra mim, né? Acredito que para muitos tocadores de taiko também, que são Jun Aoyama e Akina Aoyama, né? Eles são, né, desde os primórdios de taiko aqui no Brasil, eles estão tocando. E eu sempre achei muito legal eles. E foi nesse show que me marcou bastante, assim, o retorno do taiko, porque numa das apresentações que eles estavam fazendo, eles pegavam 2 pessoas e levavam pro palco para tocar junto. Caraca! E, de alguma forma, um dos caras que estava passando ali pela plateia falou, vem tocar lá com a gente. Eu falei, não, imagina que isso. Ele falou, vamos. E aí foi a primeira vez que eu toquei junto com esses 2 tocadores de referência pra mim, né? Toquei do lado de Jun e Akina, eu fiquei, nossa, sabe? É o taiko me puxando, eu querendo sair dele, ele falou, não, você vem com a gente. Nossa. E aí, depois disso, eu falei, não, preciso voltar a tocar, não tem como. E aí foi quando eu aceitei a oferta da menina lá da faculdade, né? E aí eu entrei no grupo Kien Daiko, eu acho que já estava no 2º ano da faculdade, então em 2018 mais ou menos eu voltei lá com eles. Mentira, 2018 foi agora há pouco, né? 2014 eu acho. 2014. Curiosidade, você fez faculdade do quê? Eu fiz faculdade de engenharia na faculdade aqui de Santo André, que chama Fundação Santo André, né? E aí, essa minha amiga fazia biologia, né? Não fazia nem muito sentido a gente se encontrar. Dá a impressão que tá tudo muito predestinado, assim, pra você. Foi bem ao acaso mesmo, o destino que colocou a gente junto ali, né? Mas inclusive, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Eu terminei os 5 anos de faculdade, só que eu não sou praticante, né? Eu tenho conhecimento da faculdade assim, mas não na prática. Em si. É engraçado, porque apesar de ter feito faculdade de música, eu tinha colegas que tinham saído da engenharia para fazer música. Eram mais velhos tal do que eu e já tinham, né, terminado uma graduação, mas por algum motivo eu tinha 1 ou 2 colegas que saíram da engenharia e queriam fazer música também. Eles cortaram a faculdade? Ou chegaram até o final tal, e depois, né, entraram na música. Foi alguma coisa assim que eu me lembro, assim. E também com um instrumento super exótico, digamos assim, que era a viola caipira, né? No caso desse meu colega. Nossa. O seu também tá ali, né? É bem exótico também. Do ponto de vista aqui do contexto do Brasil é bem exótico. Não é um violão, não é um piano, né? Nada assim. Mas eu acho que as pessoas, elas buscam pelo... Como é que fala? Pela vontade de aprender alguma coisa que gosta, né? Que ela vai aprender engenharia, que eles falam, não, vou fazer desse aqui meu ganha-pão, e agora vou aprender alguma coisa que eu quero, né? Se o cara gosta de viola caipira, que também não é uma coisa comum, porque ele tem muita paixão pelo instrumento, né? Com certeza. Ele quer aprender mais. E uma dúvida, assim, muito aleatória. Falar Shinobué ou Fuê é a mesma coisa? É só um apelido? Ou será que tem uma... Tá, essa é uma pergunta legal mesmo, porque tanto Shinobué quanto Fuê são palavras que vêm do japonês, certo? A parte Buê do Shinobué, né, usa o mesmo kanji que significa flauta. Então, na verdade, qualquer coisa que emite som a partir do sopro. Então, por exemplo, você tem um apito, aqueles pequenininhos de juiz, ele já conta como foi aquilo lá. Eu acho engraçado porque até aqueles... Né, no Japão, eles falam muito sobre o que você precisa fazer em situações de emergência, né? Então, por exemplo, se tem um terremoto e tal, eles dão sempre um kitzinho para você estar preparado. E aí tem aquele apito de emergência, caso você fique embaixo de... isso.
E aí você precisa chamar atenção, alguém precisa saber que você está lá, aí tem aquele apito que eles também chamam de fouet, né, para você mostrar sua localização para as pessoas. Então, falar fouet, na verdade, é qualquer coisa que emitir som mesmo pelo sopro. Agora, partindo para o shinobué, a parte shino, eu acredito que vem do tipo de bambu que é utilizado para você fazer a flauta, né? E tem muitos instrumentos que vêm a partir do bambu, né? Muitas flautas diferentes, então, por exemplo, depende da espessura do fouet, e etc., né? O material que usa é diferente. E para shinobué, acredito que seja esse bambu aqui, né? Que eles utilizam. Assim, não vou dizer com certeza porque nunca estudei a profundo, mas eu acredito que seja isso. Legal, agora faz mais sentido. O fouet é uma palavra mais genérica e o shinobué é o instrumento. Isso. Flauta, né? Bom, e aí você chegou lá no Kien Daiko, né, 2014 ou por aí. Isso. Nesse meio tempo aí você se formou também. E aí, o que aconteceu? Sim, Você estava formado, tocando taiko. Do 2014, que eu falei mais ou menos que eu entrei no Kien, eu me familiarizei muito com o pessoal lá, né? Então, assim, todo final de semana indo nos treinos, apresentação, a gente sempre participava bastante, né? E depois que eu me formei na faculdade, eu estava na minha cabeça que eu queria muito ir para o Japão, né? Bem antes, na verdade, desde que eu era criancinha eu sempre quis, só que eu percebi que a oportunidade para eu ir para o Japão era depois que eu me formei. E aí eu comecei atrás de documentação toda e a forma que eu encontrei para ir para lá era a partir... É como eu acredito que a maioria dos mestiços vão, né, que é Dekasegi. Eles vão lá para conseguir trabalhar em fábrica, tirar um dinheiro. Eu falei, bom, eu não tenho nada assim planejado, então eu acho que a princípio a minha porta de entrada, né? E aí foi quando eu me desliguei assim, né? Eu saí do grupo por questão de precisar ir para o Japão, mas eu sempre mantive um contato muito forte com as pessoas de lá, do grupo do Kien, né? Mas eu fui buscar experiências novas no Japão depois disso, né? Isso foi em 2018 já. 18 já. Isso. Bom, e aí assim, eu entrei no Japão trabalhando em fábrica, né? Então, e é a primeira vez que você estava no Japão? Primeira vez, nunca tive contato nem nada. Assim, né, de vez em quando pegava um livro de japonês para tentar estudar. O máximo de estudo de japonês você teve? Pegar um livro e dar uma folheada? Mas era uma coisa muito fraca, porque assim, eu pegava para ler, falava, aprendi. E uma semana depois esquecia, porque né, não pratica, né, não tem um incentivo para você estar lá tentando aprender mais, então né, acaba no esquecimento. Eu acho que, inclusive, bastante gente deve ter dificuldade de estudar japonês por conta disso. Né, deve passar pela mesma dificuldade que eu tive. Mas, então eu cheguei lá meio que assim, não sabendo me comunicar muito bem, as pessoas falavam meio que tentava numa orelha e sair pela outra, não conseguia absorver nada. Mas esse foi um incentivo de mim, para mim mesmo, para aprender muito japonês. Porque eu sabia que existia muita comunidade brasileira lá, eu fui morar em Toyota, em Aichi-ken, que é um lugar que tem muita fábrica, muito trabalho assim, braçal, e consequentemente tem muito brasileiro ganhando dinheiro lá, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei lá, eu falei, eu não quero viver nessas comunidades, porque vai ser muito confortável para mim e eu não vou aprender nada, né? Eu vou só, tipo, empurrar a vida. Não era isso que eu estava buscando. E aí eu, buscando trabalho, a primeira condição que eu dei pro pessoal que estava me ajudando eu quero um trabalho que não vai ter nenhum brasileiro por perto. Porque aí eu vou ter que aprender japonês na raça, vai ser difícil, mas só que o resultado vai ser bom. E eles conseguiram isso pra mim, né? Consegui um apartamentozinho legal, próximo, né? Tipo assim, eu comecei a construir minha vida, né? E foi muito bom isso pra mim, porque foi apesar de sim, ser um trabalho manual, a questão de você aprender como funciona o ambiente, como que as pessoas pensam, isso pra mim foi maravilhoso, sabe? Além do idioma por si só, né? Que eu tive que aprender, assim, ler uma placa lá, né? O que tá escrito aqui? Tá escrito que não pode subir. Aí eu lá pegava e escrevia aquilo lá assim, falava, legal. E aí eu vou começar a estudar, a próxima vez que eu vi, quando tá escrito assim não é pra subir. Isso aqui quer dizer que é uma porta de saída, uma saída de emergência, alguma coisa assim. Eu era doido pra aprender as coisas lá de japonês. Todas as placas assim de sinalização você já manjava todas. Nossa, eu ficava... Né? Às vezes eu não lembrava, eu ficava com aquilo na cabeça e falava como é que era mesmo. Chegava em casa, eu falava, legal, próxima vez que eu passar, eu vou ler aquilo lá e eu vou saber que era assim. Aí outdoor, eu lia tudo, assim, tudo que dava pra ler eu saía lendo. Ficava, às vezes era até chato, eu acho que um primo meu, alguém que já sabia ler japonês estava comigo, eu ficava, o que tá escrito aqui? Aqui tá escrito não sei o quê. E aqui? Tá escrito tal, mas é porque eu
queria muito aprender. E funcionou, né? No final das contas, eu aprendi bem. Legal. Mas chegou um certo momento, né? Já estava mais ou menos 1 ano trabalhando nessa fábrica. Eu estava muito saturado, porque assim, né, querendo ou não, é um trabalho de fábrica muito cíclico e você fica enjoado daquilo, né? Eu estava querendo buscar alguma experiência nova, né? Tipo assim, eu estava desenvolvendo japonês, mas numa velocidade muito lenta e eu queria, sabe, buscar oportunidades. Falar, pô, se eu ficar aqui, se eu continuar aqui, é mais um incentivo para cada vez mais eu continuar aqui dentro. Que Ciclo. então, porque é a vida do japonês, né? Tipo, você trabalha bastante, aprende o trabalho para continuar, né, subindo de cargo lá. E não era bem o que eu estava procurando, assim, era uma fase da minha vida. Tive muito incentivo dos meus chefes, eles falavam, você quer aprender japonês? Na época eu trabalhava 2 turnos, né? Então, uma semana de manhã, uma semana de noite. Na época que ele falou, virou e falou pra mim, com esse 2 turnos trabalhando, você não consegue frequentar uma escola nem nada, né? Então, né, vamos fazer o seguinte, ele não fazia isso pra ninguém, né? Ele falou, Caio, pra você, eu vou colocar você só de manhã, com os horários mais curtos de trabalho, pra você conseguir sair daqui pra uma escola de noite. Nossa. De japonês, né? Eu me senti, sabe, muito... que eles estavam tendo um apoio, eles perceberam que tinha um potencial em mim, eu falei, pô, legal, né? Vamos pra cima. Eu saía de manhã pra trabalhar, chegava só em casa à noite todo dia, porque tinha aula, trabalho, e essa rotina de você morar sozinho também, que não é fácil, né? Nossa, mas foi muito corrido, mas pra mim foi, sabe, muito satisfatório também ver que eles viam o potencial em mim e que eu tava trabalhando duro pra cada vez mais aprender e ser... falar melhor japonês e etc. E né, deu uns 3 meses de curso, que era o período lá que eles tinham. Eu terminei esse curso e eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Né? Terminei aqui, agora eu vou voltar para aquela rotina de trabalho de novo? Putz, não é bem o que eu quero. E logo em seguida, assim, né, deu acho que 1 mês mais ou menos que aconteceu isso, chegou um cara de um grupo de taekwondo do Japão. Né? Ele entrou em contato, eu já tinha falado com eles antes, né, tentar uns contatos e tal, ele falou, agora não, tal, né, a gente está sem oportunidade, mas depois ele ligou para mim e falou, Caio, você falou, né, que estava interessado aqui em trabalhar aqui com a gente, e entrou uma oportunidade agora, o que você acha? Eu falei, cansado da vida de fábrica. Isso aí. Né? Veio do céu, no timing. No timing perfeito, eu falei, topo, nem sei o que é, mas vamos aí, né, vamos buscar uma coisa diferente para fazer. E aí ele falou, tá bom então, né, tipo assim, a gente mora aqui em Kyushu, em Fukuoka, né, e aí você vem aqui pro nosso dojo, vem morar com a gente e tal, né, a gente cuida de você, e de resto é você treinar taiko né, e a gente vai começar a trabalhar junto. Eu falei, beleza, né, eu falei com o pessoal da fábrica, eles ficaram tristes, né, porque, né, poxa vida. Tava dando um investimento de Deus, um apoio, assim. Mas eles falaram, não, mas eu entendo, né, o que você quer fazer e tal, então, né, você tem que seguir com o seu sonho. E aí eu falei, beleza, então... O japonês acredita nesse lance de sonho, assim? Achei que... Eu acho que assim, tem muito da pessoa mostrar vontade. Se ela mostrar vontade que ela quer fazer alguma coisa, não tem por que você ficar entrando no caminho dela, né? Ela vai trabalhar meio que insatisfeita, vai cada vez ter menos energia lá, e não é saudável, né? Acaba... Até uma imagem que eu tenho dos brasileiros lá, e não só brasileiros, próprios japoneses, assim, que eles querem ter aquela vida lá, né? Né? Você trabalha, você tem uma grana legal, tem um estilo de vida bacana, né? Acesso a tudo, que a gente não tem aqui. Sim, sim. E tá bom, tipo, a galera tá, vamos dizer, confortável. Tanto o japonês quanto o brasileiro, eu tenho uma imagem de que tem que ter esse conforto de vida. Assim. Eu entendo isso, porque para os brasileiros eu acho que acontece muito de... a minha vida no Japão não é como eu gostaria, mas a vida no Brasil é pior ainda. Então, assim, ele vai sacrificar algumas coisas, que ele, por exemplo, ficar próximo da família e ter aquele contato, né? Por exemplo, toda feijoada de quarta-feira, essas coisas assim. Ele abre mão de tudo isso, né? Todos esses mimos que ele tem, né, da vida do Brasil, para ter um salário legal e conseguir se manter no Japão. Então, eu acredito que assim, eles perdem um pouco dos sonhos deles, principalmente do pessoal que já está 10, 20, 30 anos no Japão, eles já se conformaram com isso. Pô, vou tirar meu dinheiro aqui, vou ter uma vida, sabe, que não é como eu gostaria, mas é o melhor que eu consigo para mim e para minha família, né? É uma vida confortável, né? É confortável pela questão financeira, né? Mas assim, questão de, por exemplo, a casa no Japão ser extremamente apertada, morar em apartamento e as coisas serem, por exemplo, ter uma casa no Japão extremamente caro, né? Eu acho que eles acabam optando por conta disso, né, morar lá. Principalmente pela questão financeira. Mas o japonês, eu acho que é por questão de... Existe aquela cultura de trabalho já, né, de você ter que dar 120% de si pro trabalho e esquecer do resto da sua vida. E o trabalho é tudo. Então, eu acho que
elas nem desenvolvem tanto a questão do sonho, porque elas já ficam meio que habituadas nesse sentido, que desde criança ela vai pensar, eu vou fazer tantos anos aqui, vou começar a entrar numa empresa, vou entrar nessa empresa, vou ficar lá 10, 20, 30 anos trabalhando, eu quero ser chefe, e essa é a carreira deles, né, que eles pensam. É difícil você ver um japonês que pensa fora disso, né, quer tentar coisas diferentes. Vou buscar um sonho. Eu não consigo imaginar um japonês falando isso. Não Sim, sei, sim. parece raro. E acho que você estando lá nessa situação, acho que eles conseguiram, pela sua fala, assim, que eles identificaram um perfil muito raro, assim, né? Tipo, alguém tá buscando alguma coisa, vamos dar uma coisa. É uma coisa diferente, ele tem um sonho, sabe? Acho que essa questão de você ter um sonho, você vê uma pessoa com sangue, sabe? Com raça, querendo buscar aquilo, eu acho que eles, tipo assim, eles falam, não, vamos ajudar essa pessoa, sabe? Tipo, porque não é fácil, né? Você ir atrás do que você quer, ainda mais com uns caminhos não usuais, né? Fora do comum, eu acho que é muito difícil. Eu acho que eles, querendo ou não, ajudam bastante nesse sentido. Legal. Bom, e aí surgiu a oportunidade. Agora você vai entrar no grupo de taekwondo profissional. Os caras lá são profissionais, eles vivem disso, né? Você veio treinando no Brasil, né? E tudo mais no Kendaiko. O que você sabia, o que você já treinou, o tempo que você treinou, isso te dava um nível para conseguir acompanhar os caras ou você precisou se preparar de alguma forma para isso? É uma boa pergunta isso, né? Porque, querendo ou não, a gente treinou no Brasil como se fosse um hobby, né? Então, assim, leva a sério, mas não dá a vida por isso, né? Então, assim, a gente quer aprender a melhorar e tal, mas, meio que tocando ou não tocando, tudo bem. Quando eu entrei nesse grupo, já é diferente. É assim, você precisa. Se você não fizer direito, você tá colocando a imagem do grupo inteiro para baixo, porque você agora é um membro. E como eu, assim, né, eu nunca toquei profissional, eu tô entrando num grupo onde todo mundo já tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, eu preciso tentar subir o mais rápido possível. Então eles falaram assim, ó, o seu foco, ó, você vai ter um mês, mais ou menos, né, pra você treinar e você tem que chegar no nosso nível. A ideia é essa. Então eu acordava de manhã, chegava lá, era o dia inteiro tocando taiko. Eles vinham falando, ó, você faz mais assim. Pô, Caio, por que você não consegue melhorar nessa parte? Vamos tentar trabalhar o que tá acontecendo. Então, assim, teve várias questões deles tentarem entender o que estava na minha cabeça, e tentar mudar uma chavinha aqui para conseguir tocar melhor. E assim, foi uma experiência muito legal, porque além de eles me treinarem, né, de eu ter essa experiência de estar em contato, eles, sabe, assim, vamos melhorar o Caio porque ele precisa, tal, virar um profissional junto com a gente. Ao mesmo tempo, a gente estava dando aula para os alunos do próprio grupo, né? Então eu vivia no mesmo lugar, eu estava vivendo as duas situações de ser um aluno e ser o professor. E o mais difícil de tudo, ser professor em japonês, né? Que aí, assim, eu não sabia falar direito. Eles sabiam, né, que não era japonês, então, tudo bem, né? Ele não vai falar direito, né? A gente faz um esforço para entender, mas para tentar desenrolar, você precisa fazer mais assim, você tem que levantar o braço desse jeito, né? O movimento tem que ser mais rápido. Isso tudo a gente vai aprendendo no dia a dia. Né? Eu ouvi o outro professor falando, eu falava, então é assim que fala, né? Vocabulário, aprender coisa nova. E isso é uma coisa que, lógico, na fábrica você não aprende, né? Então, para mim, cada vez mais eu estava absorvendo palavras novas, né? Um dia a dia novo, então foi muito bom. E, assim, o principal de ter entrado no grupo de taiko, né? Eu não mencionei aqui agora conversando com você, mas foi essa oportunidade. Eles me deram essa oportunidade porque eles receberam uma proposta de trabalho para entrar no cruzeiro, né? Eles estavam precisando de tocadores novos, assim, uma equipe de mais ou menos 8 membros para conseguir entrar nesse cruzeiro e, né, fazer shows praticamente diários, né? Então eles deram em 4 tocadores. Nossa. Então eles precisavam preencher com o dobro de membros, né? Nossa. Eles falavam, pô, mas onde que a gente tem mais influência? Pô, a gente fez muita apresentação no Brasil, então assim, o grupo já está conhecido lá, se a gente falar, a gente precisa de gente, de repente é mais fácil de chamar. Aí falaram, pô, mas já tem um brasileiro aqui no Japão, então vamos chamar ele. Mais fácil ainda. Chama ele pra cá, e aí ele já toca taiko, perfeito, então traz ele pra cá, que no caso fui eu. Tinha mais 2 tocadores que eles já tinham um histórico no Japan Marvels, eles tocaram com eles, né? Que são o Enzo e o Hugo Shirosaki. Eles são tocadores de Bauru e eles já deram um nome, né? Falaram, beleza, eu vou participar também. Então só faltava mais um. E aí eles foram encontrar lá na Bahia, tinha um tocador de lá que chama, tem o nome artístico de Vini, né? E aí ele falou, pô, não tenho muito trabalho agora, né? Tenho interesse em fazer show com vocês e tal, e, né, tenho disponibilidade.
e aí ele entrou junto com a gente. Caramba. E aí, então, foi essa a experiência que eu tive, né? De tipo, putz, eu entrei no grupo um grupo profissional japonês, tô aprendendo pra caramba e já logo em seguida os caras falaram de entrar no cruzeiro. Nem sei o que é cruzeiro, né? Assim, a gente que vive aqui em Santo André nem vê um navio dessas coisas assim, então, bom, vamos lá, né? Não sei o que vai ser, mas a gente tem bola pra frente. Bom, aí estavam lá no cruzeiro, eles conseguiram levantar um elenco, trazendo gente do Brasil, inclusive. Isso. Na verdade, antes do cruzeiro ainda, teve alguns eventos que aconteceu lá, no próprio grupo, que eles falaram, entrou uma apresentação que a gente precisa fazer internacional. Caramba. E eu tinha 2 semanas de grupo ainda que eu tava treinando lá, os caras falaram, a gente vai pro exterior. Aí eu falei, quê? Então, a gente vai fazer um show que é o seguinte, a gente vai pra Malásia apresentar, porque parece que a cidade de Fukuoka, que é onde eu tava morando, e a cidade da Malásia, que chama Ipoh, elas são cidades irmãs, né? Tem uma coisa assim. Então, para comemorar, acho que 10 anos, eles chamaram a gente para fazer essas apresentações lá, né? Então, eu fui meio que sem entender nada também, né? O grupo falou, você vai ter que começar a falar inglês lá com o pessoal, que era como a gente podia se comunicar. Então, você vai falar inglês com o pessoal da equipe de som, falando o seguinte, faz o retorno ser um pouco mais alto, a gente precisa de um pouco mais de, como chama, reverb? Então a gente precisa dessas coisas, o som aqui tem que ser mais alto, esse daqui tem que ser mais assim. Então, né, fazer toda essa parte técnica por trás, né, dessa configuração de som, tudo, eu tive que aprender lá com eles, né. A gente fez isso tanto na Malásia, na cidade de Ipoh, quanto na cidade de Mianmar, chamava eu não lembro se é Yangon, é alguma coisa assim. Acho que é a capital ali de Mianmar. Então, já pra mim foi uma loucura desde aí, né? Porque virou assim um negócio assim que escalou muito rápido. Porque até então a gente, né, o taiko pra mim era você vir aqui no Bunka, no Kaikan, fazer apresentações e, vamos lá no parque tocar. E de repente você tá indo pra outro país fazer um show, sabe? Pra mim foi muito, né? Caramba, que louco. Já é outra realidade. E aí depois, né, a gente fez essas apresentações e logo em seguida já veio essa parada de cruzeiro. E né? essas apresentações internacionais já com um grupo metade brasileiros aí, ou não? Na verdade eram os japoneses e eu. Ah, tá. Então Era tava reduzido aí. Isso, então a gente tava em 5 lá, né? Mas eles já tinham um repertório, né, pra fazer com 5 tocadores, então... É que eu acho que no cruzeiro eles pediram um número de tocador maior. Falaram assim, se forem fazer, a gente quer 8 pessoas. Falaram, beleza, então a gente vai arranjar 8 pessoas para entrar aí no cruzeiro de vocês. E aí, aí sim a gente entrou lá, né? Antes a gente teve que fazer uns treinamentos no Japão ainda, né? Que, por exemplo, eles têm lá uns treinamentos de... caso tenha algum acidente e o navio naufrague, as pessoas precisam saber o que fazer. Então a gente fez vários treinamentos no Japão de socorros, primeiros socorros, como você sobreviver no mar, como usar os equipamentos daquelas boias, né? Qual que é a forma que você tem que boiar, tem várias técnicas lá, né? De resgate, foi bem legal. E depois disso tudo a gente chegou lá no cruzeiro, e o cruzeiro, né, assim, falando por ele, é um cruzeiro que ele rodava o leste asiático, né? Ele não era que nem algumas pessoas devem pensar que atravessava o mundo, não, era uma coisa menor. Então, ele rodava ali pelos países de Singapura, Malásia, Indonésia, China. Dá um rolê grande. Falando assim parece que é uma coisa pequena, mas na verdade era uma coisa de levar um dia para chegar em outro país, mais 2 dias para chegar no outro porto. E aí sempre vinha passageiros novos. E a gente tinha que estar sempre fazendo show pra eles, então assim, todo dia a gente via gente diferente no navio. Era bem internacional mesmo, não era uma coisa que só restrita a japoneses, não. Não, era difícil inclusive de ver japoneses lá. A gente viu uns pingados assim de japonês, mas a maioria lá eu acredito que era indiano. Indiano e o pessoal de Singapura, que acho que o porto principal era de lá, então provavelmente assim, era mais viável para os moradores lá comprarem, né, essas passagens pro cruzeiro. Então, e a princípio, assim, um ambiente totalmente inglês, né? Porque a língua que todo mundo aprende em comum, assim, né? Então, a forma como a gente tinha que se comunicar com os passageiros, com outros funcionários, era totalmente inglês.
Isso foi uma coisa muito legal também, né? O inglês você já veio do colégio daqui do Brasil ou você teve que também aprender, assim? Eu fiz uns cursos, né? Mas assim, eu nunca levei a sério, né? Falava inglês, quem que precisa disso, né? Nada a ver. Vive no Brasil, fala português. E aí, de repente, tomei essa na cabeça, né? Tava lá no meio da Ásia. Então. E, bom, assim, eu já falava um pouquinho, né? Eu sabia uns vocabulários, como me expressar, mas nada nada demais, né? Mas os japoneses do grupo também falavam bem inglês ou eles jogavam pra você porque você falava melhor? Exatamente, eles não falavam. Caramba! Pra eles era assim, não conseguia falar absolutamente nada. E o que eles conseguiam, né? Que tem muitos vocabulários na língua japonesa que eles puxam pro inglês, existem essas palavras, mas só que com uma fonética totalmente diferente. Então não dá pra ter uma conversa, né? Então eu acabei sendo responsável ali por ser o intérprete do grupo para todo mundo lá, né? Então, por exemplo, tá tendo um treinamento em inglês, os caras não estão entendendo nada, eu vou lá, vou anotar, pegar tudo que eles estão explicando assim, para depois ir lá em japonês, que até então eu não sabia falar muito bem também, né? Aprendi lá e explicar para os caras, olha, ele falou o seguinte, né? Quando acontecer tal coisa, a gente precisa ir para tal lugar, e aí, né, vai vir uma pessoa dar as orientações e não sei o quê. Então, cada vez mais expandindo o japonês, né? Porque agora eu não estou mais só ouvindo. Por exemplo, vem uma pessoa e fala, faz isso aqui, e você vai lá e faz. É diferente. Agora eu tô falando, quando acontecer isso, a gente tem que fazer isso, né? Então virou totalmente. Foi bem mais complexo, assim, essa vivência, mas... Caramba, foi muito intenso. Foi muito intenso. Tudo que eu tava fazendo ali era fora como a gente fala? Da área de conforto, né? Eu tava tendo que desenvolver o meu inglês, que eu já não... Né? Era a primeira vez que eu tava tendo um contato com isso, tentando desenvolver o meu japonês, que agora eu tenho que orientar os japoneses a como atuar em certas situações, né? Treinando o Taiko, porque era um ambiente totalmente assim, que eu tinha que me aprimorar mais, né? Querendo ou não, foi um tempo muito curto para eu aprender, então assim, eu estava em desenvolvimento ainda. E, né, fora esse negócio de cruzeiro, de você ter que aprender o que é as coisas, como funciona E o negócio balançando lá, né? E o negócio balançando, a gente lá ficando tonto, né? Então, assim, foi um conjunto de coisa nova para mim, tudo de uma vez só, misturado, às vezes misturava. Eu achava engraçado que eu estava fazendo intérprete de inglês para japonês. Falava inglês para mim, eu falava em japonês aqui. Ouvia japonês, daqui a pouco eu estava falando japonês aqui. Ela, não é, aqui é inglês. Eu falei, verdade, desculpa. A cabeça já nem estava funcionando, é muito engraçado. Caramba! Foi muito bom. Mas assim, tudo isso está acontecendo, né? Assim, falando dessa forma, assim, a gente acaba perdendo a noção de tempo, né? De que ano que a gente estava. Mas assim, né? Para situar um pouco, a gente entrou no cruzeiro foi em janeiro de 2020, né? Que assim, colocando um pouco nos dias de hoje, na realidade de todo mundo, janeiro de 2020 foi quando começou a expandir muito, ter muitos casos de corona e aí as pessoas estavam vendo qual que era o perigo que tinha aquilo. Né? E vocês estavam lá na Ásia, né? Mais perto ainda. Então estava muito próximo da China. Longe, né? Acho que pro Brasil começou a estourar mais em abril. Março. Foi quando falaram, veio um cara da Itália que trouxe. Então não foi nem direto assim da China, passou por um lugar, estourou aqui e depois trouxe pra cá. Só que a gente já tava lá onde o negócio tava pegando fogo, né? Que era a China. Então a gente fez um mês mais ou menos de show ali no cruzeiro e eles falaram o seguinte, tá muito perigoso a gente continuar, a gente não pode ter ninguém contaminado no cruzeiro, porque imagina, a gente está num ambiente fechado. Se entrar uma pessoa contaminada, todo mundo está em risco lá dentro. Então, assim, a gente vai parar com as atividades, vai parar de trazer passageiros, todas as pessoas que estão aqui, ninguém mais vai poder entrar. E aí agora, aos poucos, agora a gente vai mandar vocês para os países que vocês vieram. Então, todos os funcionários que eram ali da região, chineses, pessoal da própria Singapura, eu não sei como chama, né, mas da Malásia, Indonésia, todos eles estavam tentando voltar para casa. Só que o próprio país deles fechou os portos. Nossa. Então, ninguém conseguia voltar para casa, estava todo mundo preso. E eles falaram o seguinte, bom, o que sobra para a gente fazer agora? A gente vai deixar vocês aportados aqui no cruzeiro, vocês não vão precisar trabalhar porque não tem passageiro aqui e, bom, vai curtindo a vida, fica aí à vontade. A comida tem aí, beleza. Comida tem aí, vocês têm dormitório, água para beber, comida para comer, roupa, né, tipo assim, a gente vai lavar e tal, e é isso aí. Véio. Então vocês só estão esperando agora para poder voltar, enquanto isso vai curtindo a vida no cruzeiro. E aí, nossa, foi assim, da experiência que a gente teve de ter que ficar rotina de trabalho, fazer show, não sei o que, do nada acabou, e a gente teve um tempo livre muito grande agora, né?
Então a gente curtia bastante, né? Por exemplo, chegava à noite, o pessoal, vamos lá tomar uma cervejinha, conversar, fazer amizades novas, né? Porque, pô, é legal, né? Isso, você tá num ambiente internacional, você quer conhecer da história de cada um, como é a cultura. E nessa, assim, a gente fez muitos amigos, né? Né? Todo dia, assim, a gente falava, vamos jogar baralho agora com os russos lá. Aí a gente tava jogando Uno lá, os caras, assim, falando, como é que fala agora essa palavra aqui em russo? Como é que fala obrigado? Os caras, obrigado em russo é espassiva. Aí a gente, espassiva, não sei o quê. E agora, em português, como é que fala, né, obrigado? A gente fala obrigado. Ele, começava o russo a falar obrigado, sabe? É uma troca de cultura muito legal que a gente teve, né? Isso foi muito bom. Mas, apesar da gente estar com os horários muito mais livres, porque não tinha que fazer show, os japoneses, eles queriam continuar treinando. Então a gente tinha as nossas rotinas de treino, de qualquer forma, né? De tal horário a tal horário a gente vai treinar, de noite a gente vai treinar de novo e o resto do tempo, né, vocês estão livres para fazer o que quiser. Mas assim, eu querendo ou não, estava lá embaixo ainda, né? Eu precisava chegar lá nos caras, então, mesmo quando eu tinha tempo livre, então eu estava tocando um taiko, estava tentando melhorar fouet, pensando o que eu posso fazer no palco lá, por exemplo, eu vou ouvir essa música que a gente toca lá no show, eu posso tentar fazer um movimento mais assim, então, querendo ou não, a gente não ia fazer mais show no momento, mas eu estava pensando no que eu poderia fazer de melhor, né? Para melhorar a minha performance, etc. E, bom, a gente foi levando a vida assim, né? De fazer treinos, bebedeira de cervejada à noite, né? Todo dia, durante... Vocês não tinham assim, segunda, terça, todo dia era igual. Todo dia, sexta-feira. Exato. Isso que é engraçado, porque no cruzeiro a gente não tem essa rotina de sábado, domingo e descanso, porque todo dia que tem que estar trabalhando. Então, todo mundo perde a noção de que dia da semana que é, né? Então, assim, hoje é sábado, hoje é quarta-feira, sei lá, ninguém sabe, né? Mas, no grupo a gente ainda sabia porque, por exemplo, eu tinha um treino de segunda-feira com tal pessoa. Aí terça-feira era outra pessoa que dava treino pra mim. Aí quarta-feira outra pessoa. Então pra mim ainda era um pouco mais fácil de saber dia de semana, etc. Você chegou a fazer os shows lá dentro do cruzeiro? Sim, sim. Inclusive tem vídeo no YouTube do show, né? Se procurar lá Japan Marvelous, acredito que vai ter um vídeo de 45 minutos, mais ou menos, que tem bastante vídeos, né? Mas esse de 40 e poucos minutos vai dar lá no cruzeiro lá que a gente tá tocando. Vou colocar um trechinho aí só pra vocês verem, tá? Bom, aí foi mais ou menos um mês de show, todos os dias, pegado. Isso. E aí parou tudo. Parou tudo. E aí começou esse lance de treino, né? Como que... Aí umas curiosidades minhas. Como que o pessoal treina lá? No sentido de... Enfim, qualquer sentido. O que eles fazem? O que é um treino? Sim, eu acho que é diferente do que você treinava aqui no Brasil? É uma boa pergunta também, né? Porque... todo mundo tem essa imagem de que o japonês ele toca muito melhor, mas eu acredito, né? Isso da minha vivência que eu tive lá. Eu acho que o método de treino é igual ao que a gente tem aqui. Assim, eu acho que o que muda mesmo é a forma como os japoneses pensam, como eles levam o treino a sério, né? Por exemplo, a gente tá tocando aqui no Kaikan de São Bernardo, tá todo mundo tocando música, aí o cara fala assim, levanta mais o braço, aí você, levanta mais o braço. E aí dá meia hora, de repente o tocador já tá confortável de novo, ele abaixou. Então quer dizer, meio que ele tentou te orientar a fazer melhor, mas só que acabava que meio não levava tanto a sério. Assim, de repente, claro que tem suas exceções, mas no geral é uma visão que eu tenho de como funcionam os treinos no Brasil, né? Você precisa repetir muitas vezes a mesma coisa para ter alguma efetividade. Sim. No Japão, o cara falava assim, levanta mais o braço. E o cara ficava com isso na cabeça. E aí ele falava, levanta mais o braço, ele começava a tocar pensando como é que eu vou levantar o braço, e ia dormir pensando no braço que eles falaram para levantar, e daqui, sei lá, o resultado não é imediato, né? Mas daqui uma semana, o cara nunca mais precisava falar para levantar o braço, porque ele já estava com isso na cabeça, né, do que ele falou. Aí ele fala, agora mexe mais a perna. Então, com o braço levantado, aí agora ele já começava a trabalhar na perna, falar, agora eu vou fazer isso aqui e tal, não sei o quê, e isso combinando cada vez mais. Braço, perna, agora faz mais isso aqui,
você juntando tudo isso, tinha um resultado que levava a um profissionalismo muito melhor do tocador. Fora a questão que era um treino diário, de quantas horas será? No caso dos tocadores do Marvelous, você diz, né? Eram treinos diários. Na verdade, eu acredito que passou a ser diário a partir do momento que virou um trabalho. Meio que assim, quando eles treinam em escola, lá, que eles têm taiko como se fosse um curso da escola. Aquela coisa de uma vez por semana, 2 vezes. É igual aqui. Só que eu acho que o que muda é isso, a forma como eles levam a sério. E aí, assim, a partir do momento que eles demonstram resultado, chama a atenção dos grupos profissionais. E aí fala assim, você tem potencial, né? Tipo assim, você tá tocando bem, você tá melhorando cada vez mais, sem parar, tá melhorando, a gente quer você no nosso grupo. E aí é que ele começa a treinar todo dia. Então, quer dizer, era uma coisa que para ele já era muito normal ter essa linha de aprendizado contínua, só que agora, a partir do momento que ele trabalha com isso, eu acho que a partir do momento que ele trabalha com isso, ele lida com coisas diferentes. Então, por exemplo, como que eu vou ministrar uma aula? Os problemas passam a ser outros, sabe? Por exemplo, questão de didática, querendo ou não uma empresa, então você tem que ter a questão de você estar lá no administrativo, atender telefone, receber empresas. Eu acho que as dores de cabeça passam a ser outras, em conjunto com o taiko, que ele tem que continuar melhorando continuamente, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que eles trazem desde a escola, desde quando eles estão aprendendo, assim, é uma coisa que tem que continuar crescendo, sabe? Não é uma coisa de... tão confortável, tá, toco há 5 anos, não, toca aí vocês aí, eu vou ficar aqui só assistindo, sabe? É uma coisa que eu acho que acontece no Brasil. O pessoal chega nessa zona de conforto que fala não preciso mais melhorar e não quer mais se melhorar. Acho que essa é a palavra, não quer mais melhorar, não quer ser um tocador melhor, para ali tá bom, então acaba morrendo ali, né? Eu acho que essa é a principal diferença que eu vivi, que eu sinto que existe entre o tocador brasileiro e o tocador japonês. É mais, então, uma questão de mentalidade do que qualquer método de treino, forma de treinar. Eu acredito que sim. Nossa, legal, interessante. Porque o treino, assim, técnico da música não tinha nada muito diferente, assim, do que você já fez? Não tem, por exemplo, o pessoal que treina muito no taiko, né? Eles gostam de tocar muito cavalinho, aquele toque que é tandaka, dandaka, dandaka, dandaka. No Japão é igual. Eles têm o mesmo toque, eles fazem isso daí, eles fazem na mesma velocidade. Só que aí chega uma velocidade e falam, pô, aqui tá difícil. Beleza, então vamos treinar aqui. De repente o que era difícil passou a ser fácil, agora vamos fazer mais rápido. Aí passou a ser difícil de novo. Então tem essa coisa de você sempre está se desafiando. Quando você sentir que está muito difícil, você vou fazer mais um pouquinho aqui porque eu estou no meu limite, para cada vez o seu limite ser mais alto. Por exemplo, sei lá, colocando numa forma mais fácil de você visualizar, imagina que um cara está fazendo flexão. Pô, o limite dele é fazer 10. Só que ele chegou no limite dele, ele vai lá e faz mais 2. Aí ele já passou o limite dele. De repente, agora ele fala, pô, agora eu vou fazer 12. Quando ele chegar no 12, que é o limite dele, ele faz mais 3. E aí o limite dele passa a ser 15. Então, é sempre essa a ideia, né? Dele tá sempre tentando se superar para ser cada vez melhor. Eu acho que essa é uma característica do japonês. Bem típico mesmo, soa bem japonês mesmo, né? Essa coisa do se esforçar, né? Sim. Não é nem tanto... Acho que eles não falam nem tanto do talento, é mais gambarê, né? Se esforça. Tanto que todo mundo conhece a palavra gambarê do japonês, né? Que é, mano, se esforça aí... Eu não sei qual que é a palavra boa sorte em japonês, por exemplo. Então... não tem boa sorte, é se esforça, né? No taiko, em geral, assim, que eu vejo às vezes, né? Os grupos profissionais, tem muito treino físico. Lá no onde você tava também tinha esse lance de treino físico, de... Levantar de peso, essas coisas? Correr, sei lá. Não tem. E o que é engraçado, não tem, porque o pessoal pensa, né, que ter músculo, de repente, é melhor para tocar, mas os melhores tocadores que eu já vi de taiko, eles estão bem magrelinhos. São mais leves. Eles, por exemplo, eles inclusive falam que quanto mais músculo, mais difícil fica tocar. Né? Por exemplo, você vai erguer o braço, então, por exemplo, você não consegue tanto porque o músculo já está meio que... É difícil de você esticar, você tem que fazer mais esforço para isso. Ou então, eu acho que o braço ele passa a ficar mais pesado para você levantar quando ele tem mais massa, né? Então tudo isso acaba interferindo. E a técnica do taiko não é força, é o segredo, né? Por exemplo, você vai tocar, tem que ser a agilidade na hora que você for bater o bati, né? Então, por exemplo, você tem ele aqui, você não faz força para você fazer esse movimento. É praticamente a gravidade que vai trazer o seu braço para baixo.
e aí depois disso só tum. Nesse movimento aqui para baixo é que você consegue tirar e extrair o som do taiko, né? Que foi uma das coisas que eu aprendi lá no grupo. Legal. Você foi pegando esses toques, essas dicas lá nos treinos e tudo mais. E aí no Shinobu-e, você conseguiu... Porque até então no Shinobu-e você vinha assim, naquele esquema raça. Sem treino, nem nada, vamos assim aprender. Mas lá no próprio grupo do Marvels, eles tinham uma tocadora muito boa de fouet, que é a Yoshida Arisa, é o nome dela, né? Nos treinos, assim, eu fazia um treino por dia de semana, cada um dos tocadores era responsável por me dar treino, né? Nos treinos da Arisa, era sempre de fouet, né? Então, ela falava, na hora que você for tocar, né, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer mais isso aqui. E aí, todo o treino, assim, eu tentava absorver o máximo dela, porque eu sabia. Apesar do taiko ser muito ruim, eu tinha que melhorar, e eles tinham consciência disso, eu queria estar na aula de fouet. Eu falava assim, eu conversei com ela disso, eu falei, de todas as aulas que eu faço aqui, com a de fouet que eu mais gosto. E eu estava sempre tentando pegar as coisas com ela, tanto que muito do método de ensino de aulas que eu tenho hoje foi o que ela me ensinava na época, né? Eu tento trazer muito do que ela passava para mim e para os meus alunos. Eu acho que o ensino fica mais genuíno desse jeito, né? Não, técnica de fazer Kihon de fouet, essas coisas assim, eu acabo puxando muito para esse lado do que eu aprendi lá no Japão. Bom, eu acho que deu para dar um panorama geral, né, e profundo, inclusive, né, de como que foi essa vivência. Sim. E aí, enfim, aí chegou, teve esse treino, aí depois acabou de fato o cruzeiro e aí meio que, digamos assim, encerrou o seu contrato de participação. Tanto que chegou lá no Japão, o Japão também em crise, né, por conta do coronavírus, né, assim, eles falam, pô, a gente é artista, não tá tendo mais evento, não tem mais show, o que a gente vai fazer? Não, segurar as pontas, né, a gente vai continuar as aulas aos poucos aqui, né, obviamente o cachê vai ser menor. Aí eu vi isso daí, eu pensei, pô, se eu continuar aqui, querendo ou não, eu causo despesa para eles, né, porque eu morava no apartamento deles lá, né, então assim, eles também custeavam comida, tudo que precisava assim eles pagavam, né. Então eu pensei, pô, se eu ficar aqui eu vou estar dando um pouco mais de prejuízo, vai prejudicar o grupo. Então eu falei, putz, eu vou sair agora, assim, um pouco com dor no coração, porque eu queria muito mais aprender as coisas que eles tinham para oferecer, mas eu falei, eu acho que, né, chegou, infelizmente deu, como é que fala? Chegou a minha hora aqui, né? Eu tenho que ir para uma próxima etapa da minha vida. E aí eu me desliguei do grupo, né? Eu saí do... Foi, na verdade, assim, a gente... eu acredito que, por exemplo, se tiver outras oportunidades de trabalho, assim, internacional, eu acho que eles vão cogitar me chamar. Legal. Se vão ou não, depende muito do que está acontecendo, né? Mas eu acredito que eu toparia trabalhar com eles de novo, assim, né? Umas oportunidades dessa. Mas depois que eu saí do Marvels, isso... não sei se a gente consegue colocar uma foto aqui, assim, de como é a geografia do Japão, mas eu estava morando em Aichi, que ele fica mais ou menos ali no meio do Japão, certo? Eu desci para Fukuoka, que fica totalmente no sul, e aí eu estava conversando com um amigo meu que já estava no Japão também, né? A gente estava morando perto, falando, pô, vou sair do Marvels, o que eu vou fazer agora? Eu estava trabalhando, ele falou, pô, né? Estou trabalhando num restaurante aqui, eu estou um pouco insatisfeito também, queria sair, né? O que a gente pode fazer? Aí ele falou, e se a gente mudasse para Kanagawa, que é ali perto de Tóquio, né? Eu fiquei, bom, interessante, né? Mas tem uns amigos meus que eles estão lá por perto, de repente eles podem dar um suporte para a gente nesse processo de mudança. Eu vou tentar buscar alguma coisa nova para fazer aqui, não necessariamente relacionada ao taiko. Se fosse bem, né? Mas assim, não vou ficar na expectativa, porque senão eu vou fechar a porta para muita coisa. Então, a princípio, vamos tentar tocar a vida e ver o que acontece. Então, eu e meu amigo, a gente saiu de Fukuoka e a gente foi morar lá para Kanagawa, num bairro que chama Tsurumi, né? Que, assim, foi coincidência nesse caso, né? Mas era uma comunidade brasileira também. Então, querendo ou não, assim, eu não estava querendo, que no começo, ficar tão afastado de comunidade, mas, pô, já que tá lá, de repente a gente consegue uns contatos, conhecer gente nova e tal. Bom, não tem problema. Mas eu queria estar nesse meio de japonês ainda. Esse era o meu objetivo. De certa forma, né, para conseguir aprender mais japonês, etc. Então, no começo eu trabalhei com
algumas coisas pesadas, de tipo carregar caixa, alguns serviços assim, né? Que eu pensei, pô, é uma fase de transição, eu tô saindo de um lugar indo para outro, né? Querendo ou não, tem essa fase de você se adaptar, então meio que tudo bem trabalhar com isso, tal, mas não é o que eu queria ainda, né? Fiquei por uns 4 meses mais ou menos trabalhando lá com eles, e aí um dos rapazes que trabalhava lá comigo falou, ó, tem um negócio de sushi comigo, né? Eu tava trabalhando lá, só que eu tô tendo que voltar pro meu país, né? Esse meu amigo era vietnamita. Aí eu falei, vou voltar pro meu país, e aí, o que você acha, Caio, de trabalhar lá no meu lugar? Eu falei, pô, legal, né? No momento eu não consegui encontrar oportunidades melhores, eu falei, bom, ou é isso, ou então a gente vai ter que se submeter a trabalhos braçais, né? Então eu falei, eu vou topar, né? Até porque assim, ia ser uma das primeiras oportunidades minhas no Japão trabalhando com atendimento ao cliente. Que no Japão, atendimento ao cliente é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, porque a forma como você fala com ele, com o cliente, tem que ser muito bem formal, né? Você não pode falar de qualquer jeito. Então, para mim, isso foi um novo desafio. Falei, bom, o taiko, de repente, agora não vai dar para fazer nada direto, né? Mas eu acho que eu consigo melhorar meu japonês aqui. Então, vamos continuar assim. E para mim foi muito bom, porque, por exemplo, tem muitas expressões que eu não conhecia, muitas palavras, que assim, eu até sabia, mas só que eu não estava acostumado a falar. Então, vamos desenvolver tudo isso aqui de novo, né? E para mim foi uma experiência muito legal também trabalhar com eles, conheci, consequentemente, né? Muita coisa sobre peixe, sobre sushi, tipos, né, de corte, etc. Então, para mim, eu achei muito legal, né? Apesar de eu trabalhar no atendimento do restaurante, a gente acaba conhecendo, né? Mas, no final das contas, o que mais me marcou nessa trajetória toda de ter ido para Kanagawa foi que eu tive contato com um dos fabricantes de fouet. Eu ouvia falar muito dele na época que eu estava lá no grupo do Marvelous, eles falavam, pô, ele mora lá perto de Tóquio, é mó longe. E de repente eu tava morando perto de Tóquio. Falei, pô, então eu tô aqui agora. Tô aqui agora, vamos lá conhecer esse cara, né? Então eu liguei pra ele e falei, ó, tudo bem eu ir um final de semana aí, conhecer você? Ele falou, aparece aqui, né? Eu falei, tá bom, então, né, combinei um horário e tal. Peguei uns trens, acho que eu levei umas 2 horas pra chegar, porque é perto, mas também não né? São meio perto, mas não é nada perto do Japão. Né? Então, eu cheguei lá, 2 horas, eu cheguei, era uma casinha de um velhinho, mas assim, super casual, sabe? Eu cheguei lá, então tinha umas caixas, tipo de garrafa de carregar cerveja, essas coisas, com um monte de bambu pra fora, que provavelmente são os bambus que ele vai usar pra trabalhar, né? Eu olhei assim, tinha, sei lá, uns 2.000 bambus, assim, eu fiquei, caramba, que legal, né? Entrei assim, aquele negócio bem japonês, sabe? Então, coloca o seu sapato aqui, aí tem um degrauzinho, você quer tomar um chá, né? Senta aqui nas almofadinhas, naquelas mesas baixinhas, eu fiquei, pô, né? Totalmente tradicional, né? E o cara, esse fabricante de fouet, ele chama Ranjo. Eu acho que, inclusive, o nome dele é muito forte, né? Todo mundo que assim vai atrás de fouet conhece esse Ranjo, porque ele realmente faz fouets absurdas. São uma qualidade impressionante. Nossa. E aí eu tive esse contato com ele, né? Falei, eu sou do Brasil, né? Eu vim aqui para aprender mais sobre o Japão, eu gosto muito de fouet e eu queria comprar umas aqui com você, né? E aí, logo que eu tive essa primeira oportunidade, né, eu já tava meio assim, né, minha chance de comprar foi boa, né? Até então a gente tem essa de plástico aqui do Brasil, falar, não, essa aqui, elas são boas para treinar, mas não é o que eu tô querendo, eu quero um negócio mais profissional. E aí eu cheguei lá e comprei umas 10. Só que assim, uma fouet dessa não é barato, né? Dava em torno de 30 mil ienes. Isso deve dar o quê? Uns quase 2 mil reais no Brasil. Então, uma dessa custando 2 mil, eu comprei 10, pô, deixei um carro lá praticamente com ele, né? Aí, mas pra mim não tinha importância, porque era o que eu queria, assim, é um puto investimento pra mim. Tanto que todas essas coisas que eu trouxe aqui, né, pra mostrar pra vocês, né, não sei se na câmera dá pra ver, mas eu tenho 4 aqui. Eu tenho mais em casa, etc, mas só que todas elas são do Ranjo. Depois que eu comecei a tocar as flautas do Ranjo, eu falei, não, é isso aqui, é essa fouet. Se não for essa, vai ficar até estranho pra mim, sabe? Porque é de uma qualidade impressionante, não tem como. E acho que assim, o último contato que eu tive com o fouet lá no Japão foi isso, porque eu já estava, né, no final nos meus últimos anos, nos últimos meses já praticamente, de Japão, já estava planejando a minha volta. Eu planejando o seguinte, pô,
se eu vou voltar para o Brasil, eu quero tentar trabalhar com isso, eu preciso ter material. E o Japão, essa oportunidade é agora que eu tenho que fazer isso. Então, eu foquei muito em juntar dinheiro de novo, porque com esse dinheiro que eu ia juntar do meu trabalho, eu ia começar a dar entrada nas minhas FUEs, que foi o que eu consegui fazer. Perfeito, perfeito. E, bom, só para resumir esse capítulo do Japão, né, na sua vida, em nenhum momento da sua fala, assim, no que você contou, pareceu ter algum tipo de resistência dos japoneses em relação a você ser estrangeiro ou algo do tipo. Ou se teve, não foi algo assim que, pô, te derrubou ou que não te deu a oportunidade. Porque tem muita gente que tem esse receio, né, do Japão, né, ser um país de pessoas fechadas e tudo mais. Mas onde você foi bem recebido, caramba. Sim, sim. Eu acho que essa imagem que o Japão cria, que o Japão é uma coisa e todo o mundo afora é outra, eu acho que de fato existe. Existem muitas pessoas que, por exemplo, a própria expressão em japonês, quando se fala kaigai, eles falam que é do mar para lá, né? Então, é o Japão e qualquer coisa que tem fora do Japão. É essa forma que eles veem normalmente, né? E eu acho isso uma coisa muito ruim, porque fecha muito a cabeça dos japoneses, né? Mas isso acontece de fato, porque eles veem lá, você estudou no Brasil, né? Putz, então o seu ensino já não tem muito valor pra gente, sabe? Por mais que tenha sido uma faculdade de engenharia que eu fiz lá, aqui, não tem peso pra eles. É tipo assim, beleza, só. Né, você não é japonês, você não estudou na faculdade japonesa, então a gente não vai considerar a sua graduação. Agora, o cara que se formou em engenharia no Japão, beleza, agora vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui, sabe? Tinha muito disso. Mas eu acho que muito do que aconteceu lá eu tive sorte para, por exemplo, encontrar as pessoas que falam, não, ele é brasileiro, mas tudo bem, vamos trabalhar mesmo assim. E aí eles veem na sua personalidade, né? Não na sua nacionalidade. Que você trabalha bem, que você é uma pessoa de boa índole, que você tem esses sonhos de você querer sempre buscar mais, eles vão isso com o tempo. E aí você cria, como é que se diz, a sua própria imagem lá, né? Eu acho que é isso que é importante. Mas realmente existem as pessoas que falam, você é brasileiro, sinto muito, não tem oportunidade. Né? Mas eu acho que sim, é uma questão muito de você mostrar esforço, mostrar que você está motivado a fazer as coisas. Eu acho que isso é o mais importante pra gente, que principalmente que vai querer entrar no Japão e querer buscar oportunidade, você tem que estar mostrando sempre que você tem garra, acima de tudo, né? Mesmo que você não fale japonês, mas você fala, não, eu não sei falar japonês, mas eu quero aprender, eles vão ter paciência para te ensinar. Eles veem que as pessoas têm vontade, assim, elas sempre dão um apoio. É isso que eu senti. Faz sentido, aquela coisa assim que a gente às vezes fala, né, até mesmo aqui no Brasil, assim, um pouco da boca pra fora do Gambatê, né? Mas é real, é isso, né? Eles valorizam isso de fato, esse comportamento, né? E beleza, aí você encerrou seu capítulo no Japão e voltou pro Brasil. E você tinha um plano, né? Porque você comprou lá os fueiros, assim, mas até então tinha alguma coisa certa, assim? É verdade, né? Eu voltei já com as fuês novas, voltei pro Brasil. A única coisa que eu tinha em mente eu quero trabalhar com o que eu aprendi no Japão, principalmente no grupo de taiko profissional. Eu quero tentar usufruir disso para fazer a minha renda no Brasil, só que eu não sabia como. Justamente, eu pensei, me planejando no Japão, eu vou abrir um negócio aqui, vou pegar um salão, né, alugar que seja, ver de algum lugar eu vou tentar tirar os taikos e aí começar a dar aula. E, né, assim, aos poucos tentar incrementar a fouet, né, que é uma coisa que eu tenho mais expertise. Só que eu não tinha como chegar nisso, né? Eu tinha as ideias, só que eu falava, putz, mas onde que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É um problema que eu acho que acontece bastante pro pessoal, assim, que tem a técnica de qualquer arte, assim, musical que seja, né? Nesse ambiente aqui que a gente está, por exemplo, tem tocadores que tocam shamisen, fouet, shakuhachi, taiko, que às vezes querem se profissionalizar e não sabem como fazer isso, que era exatamente o que eu empaquei. Né? E aí, eu estava num treino do Kien, eu já tinha um contato do Blaze, né? O professor de shakuhachi aqui da Sankyo, né? Eu já tinha contato com ele, mas eu não sabia direito como funcionavam essas aulas dele de shakuhachi e tal, mas ele era um tocador do Kien, que era o grupo que eu estava antes de ir pro Japão, né? Eu voltei para eles,
Conversei com o Blaze, eu falei, então, né, eu toco Fouet, tem essas daqui, comprei novas, né, aprendi bastante coisa, né, a mesma história que eu contei aqui pra vocês, eu contei pro Blaze, ele falou, pô, legal, né, tem um cara lá que eu conheço que ele chama Sadal, ele tá com uma escola, e aí, de repente, né, a gente pode se apresentar, eu falei, pô, legal, né, então, vamos ver, né, tipo, conforme, como vai se desenrolando a coisa. Na semana seguinte, o Blaze apareceu lá no treino do Ken e falou, o Sadal falou que é um professor de Shinobué. Aí eu falei, acabei de encontrar com um que chegou do Japão, o que você acha? E aí, né, foi a forma... Então, o que aconteceu foi assim, tipo... No Facebook, que eu nem entro no meu Facebook, um amigo de, tipo, 10 anos atrás mandou uma mensagem, eu quero aprender Shinobué, eu acabei de chegar do Japão com Shinobué, quero aprender Shinobué. Falei, putz, né, legal, vamos ver aí, né? Aí eu sabia que o Blazer arranhava alguma coisa, falei, Blazer, você ensina alguma coisa aí? Eu falei assim, melhor, tem um cara que acabou de chegar do Japão, um Caio, que manja tudo de Shinobué. Falei, beleza, traz aqui que... Mas foi um timing, tipo, esse meu amigo apareceu querendo aprender, você voltou do Japão. Foi um time, assim, que foi muito certinho, assim, né? Nossa, então realmente, é como aquela história lá da faculdade, parece que tudo foi bem predestinado a acontecer. Lá do começo as coisas vão acontecendo na sua vida, parece de uma forma muito, assim, roteirizada, às vezes. Porque se você for ver, foram muitos momentos que aconteceu isso. Quando eu tava cansado de trabalhar na fábrica, que eu falei, pô, quero tentar alguma coisa nova, o telefone tocou, falou, tem coisa nova. Aí a minha amiga também na faculdade falou, você não quer treinar lá? De repente o grupo me puxou e tocou, e agora as aulas aqui com você. Então eu acho que tudo está sendo assim, encaminhado para uma coisa que já estava, né, parecia que o destino já estava vendo, o Caio vai dar aula na Sankyo, e todo esse caminho já estava trilhado para ele, só fui chegando aqui. Caraca, mentaliza, Caio, investidor, vamos trazer R$1 milhão aqui para a Sankyo pra gente investir. Não, legal, pô. Pô, espero, né, que a gente consiga desenvolver o trabalho aqui, né, com o Caio, com o Shinobué. É uma arte, do pouco que eu conheci, até vou falar um pouco do Brasil agora, que você falou que você aprendeu na raça e tudo mais, mas eu sinto que meio que todo mundo aprende assim aqui. Eu nunca vi assim alguém, tipo, com nada, algumas coisas pontuais de ver um sensei do Japão que deu um workshop. Tirando coisas bem pontuais, ou geralzão, assim, a galera pega o instrumento e tenta tocar. Sim. Às vezes sai, às vezes não sai e o pessoal vai levando assim, parece. É verdade, né? Eu acho que principalmente para o pessoal que tem o primeiro contato, né? Nunca viu, por exemplo, como disse, foi o seu caso, né? Você viu um sanshin e falou, legal, né? Vou tentar aprender a tocar isso daqui. E aí começa a tentar desenrolar e de repente conhece algumas pessoas que tocam, né? E aí você vai buscar orientação. Foi mais ou menos assim comigo. Falar, legal, foi, né? Vou buscar orientação com alguém e tal. Só que assim, nunca nessa estrutura de aula. É sempre assim, eu vou buscar umas dicas, eu vou tocar, isso aqui, você acha que é assim, que é legal, tal, o cara, sabe, ele explica. Só que agora, por exemplo, que nem tá acontecendo aqui na escola, de você sentar, o professor sentar o aluno, e o meu objetivo agora é transferir conhecimento para você. Isso eu nunca tive, sabe? Eu fui, na verdade, ter mesmo a partir do momento que eu estava lá no Cruzeiro, que tinha uma aula por semana, de 1 hora mais ou menos, que eu tinha com a tocadora de fouet. E era aquilo que eu tive. Durante todos esses anos que eu tocava, foram, querendo ou não, 4 meses mais ou menos, de 1 aula por semana, que ela falava, Caio, toca assim, assim, assim. De resto, foi tudo, né, que a gente que vai desenvolvendo por si só. Eu acho que isso para quem está começando a aprender agora, para quem não só está querendo, para quem, desculpa, não só para quem está começando agora, mas quem quer se desenvolver para melhorar nesses instrumentos, eu acho que você ter essas aulas facilita muito o processo. Porque é uma pessoa interessada em ensinar, é uma pessoa interessada em aprender num ambiente só, sabe, torna a coisa muito mais fácil e melhor, você aprende mais rápido, sem ter aquela coisa de, eu acho que é assim, e aí de repente você vê que estava errado, agora eu vou ter que voltar para buscar um caminho novo. Você já está direcionado para o caminho certo já, desde o começo. Eu acho que isso é muito bom. Fora isso, também no ambiente que geralmente está inserido no taiko
tem que tocar, né, o fouet, aí tem que sair correndo, tocar o taiko e larga aqui, porque é tudo muito misturado, tudo muito... E aí você tá cansado, tá sem fôlego do taiko, você, com os dedos tremendo assim, que você tá fazendo força e não consegue tocar direito, sabe? Eu vejo muito disso nos tocadores. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas é que o ambiente te força a fazer isso, né? Eu, na verdade, eu prefiro muito mais você vai tocar fouet, então a sua mentalidade tem que estar totalmente para fouet. Você vai pegar ela, você não está exausto de tocar taiko, você está pensando no que você vai tocar, totalmente focado nisso. Eu acho que isso traz resultados diferentes, muito melhores. Né, a sua própria trajetória, né, no taiko e fouet já meio que mostra um pouco também do nosso cenário do fouet, que está muito inserido no taiko. Sim. Você acredita que a gente consegue colocar o fouet fora desse contexto de taiko, e como que seria? Seria legal também? Como que você imagina? Eu acho que as possibilidades que você tem com o taiko são muito pequenas comparado com a infinidade de possibilidades que você tem fora do taiko. Então, por exemplo, o que eu vejo do taiko, normalmente o pessoal coloca uma melodia de 10, 20 segundos assim, faz uma coisa bonitinha e bora, vamos tocar. Bora batucar de novo. Sendo que, na verdade, foi muito mais que isso, sabe? O que, principalmente, eu estou tentando me especializar agora, é tentar trazer isso para uma coisa mais popular, né? Então, por exemplo, músicas de anime, eu acho que é uma coisa que a gente consegue tocar na fouet e, assim, ela acompanha o canto. Então, torna tocar o fouet tão complexo quanto o canto, né? Que é uma coisa bastante difícil, né? Não é aquela coisa que a gente canta no chuveiro, existe prática, existe técnica, que é a mesma coisa que eu estou tentando buscar agora. Às vezes mesmo músicas mais tradicionais, japonesas mesmo, eu acho que dá pra gente tocar também na fouet, ou então você buscar aquelas músicas dos anos 80, anos 90, por exemplo, que faziam muito sucesso, você trazer pro pessoal que já estão inseridos na cultura, tocando na fouet, eu acho que isso puxa um sentimento, sabe, de nostalgia, de uma maneira nova, que não é explorado tão bem assim, sabe? Eu acho que dá pra trazer muitas coisas. Só pra concluir, assim, tem muito campo ainda pro fouet crescer no Brasil aqui, sim, né, de performance, estilo. Exatamente. E isso que eu mencionei agora é só relacionado com a cultura japonesa, mas com músicas ocidentais também tem muita coisa que dá para ser trabalhada, sabe? É um campo totalmente aberto e que na questão do Shinobué mesmo, eu acho que não tem nenhuma pessoa assim trabalhando para tentar buscar isso no Brasil, né? Eu não conheço. Então, normalmente vou tocar uma melodia no fouet aqui no taiko e é normalmente isso onde acaba na maioria das pessoas. E eu quero tentar explorar mais isso. Tentar trazer não só para quem aprecia esse tipo de instrumento, esse tipo de música, mas para os alunos daqui da escola. Para eles também aprenderem e tentar se especializar nesse ambiente. Legal. Show de bola. Bom, acho que o papo foi bom. Matei várias curiosidades minhas. Aguardem o Caio aqui no canal mais vezes, performando. É um novo nome aí, a joia rara do Shinobué aí no Brasil. Do taiko também. Bom, vocês vão ver o Caio ainda, gravem esse nome, Caio Kitaro, que vocês vão ver esse nome muitas vezes ainda. E a gente tem orgulho de poder fazer parte da sua história, Caio. Imagina, eu que agradeço de ter abrido essas possibilidades, de ter aberto essas oportunidades para mim de estar aqui na equipe com vocês. Não, a gente a equipe tá aqui ficando, o time tá ficando forte aqui, a coisa tá crescendo, a gente chegou humilde, mas já chegou o Caio, já tá perdendo um pouco a umidade, mas legal, Caio. Bom, 2022 vai ser grande, né? A gente tem bastante trabalho para fazer. A gente está começando o curso de Shinobué com o Caio Kitaro. Ele já chegou quente aí do Japão, né? Vocês viram a experiência que ele teve. Ele está bem aberto assim, né, a ideias, propostas assim de musicais e artísticas bem amplas. Ele tem uma vivência também, né, que vai agregar muito pra gente aqui também. Então é isso aí, Caio. Bem-vindo ao time. Muito obrigado. Tem bastante trabalho para fazer. E até aí, é isso. Até uma próxima. Até uma próxima. E até um próximo vídeo, de repente. Uma próxima apresentação, um evento. A gente se encontrar. Valeu, falou. Até uma próxima, Sankia. Valeu, Caio.
Boa.